Professor Merri, o senhor acha que, o senhor não sei se viaja com muita frequência à Espanha, mas dos seus estudos, do seu acompanhamento, o senhor acha que, digamos, mais meia geração e o franquismo estará definitivamente enterrado ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que enquanto não houver uma solução dos problemas internos entre os espanhóis, o franquismo terá suas razões de crescimento e, evidentemente, uma oposição que também se faz bastante valente na mesma proporção, não é? Quer dizer, aí se coloca o problema da solução interna dos problemas, das questões espanholas, não é? E, evidentemente, essas questões extrapolam um pouco o âmbito jurídico. Há um segmento espanhol agora bastante empenhado na questão do ressarcimento, ou seja, famílias que perderam seus bens, perderam vidas, querem agora uma compensação. Essa compensação, evidentemente, não se encerra no valor material das questões, mas sim num posicionamento também moral, num reconhecimento de uma certa culpa. E eu acho isso muito difícil de se estabelecer, e o caso do juiz mostra bastante bem como a sociedade está armada, não é? E, assim, eu não vejo grandes perspectivas. Doutor Damus, essa questão lembrada pelo professor Merri do ressarcimento, da indenização material, o senhor acha que isso seria a solução? Não seria simplista demais? Toma aqui uma indenização e encerramos o assunto, ponto final. Gente, cada país tem encontrado o caminho, né? Tem tentado encontrar Suas o caminho medidas, né, de reparação. Na África do Sul, por exemplo, não se tratou de indenizações materiais, né? O que Mandela articulou, por exemplo, na África do Sul foi o reconhecimento por parte dos agentes, dos torturadores, dos assassinos, né, que reconhecessem seus crimes e publicamente, né, e a partir daí estariam perdoados, né, estariam anistiados, mas desde que reconhecessem publicamente que torturaram, que mataram, que fizeram desaparecer. No Brasil, adotou-se a ideia da indenização por conta dos prejuízos morais e materiais que os perseguidos sofreram. E, de fato, sofreram. Muitos deles tiveram suas carreiras... Suas vidas estragadas. Vidas estragadas, né, por perda de familiares, por perda de emprego, né, e até hoje têm dificuldades em se inserir, né, profissionalmente na sociedade. Então, cada país procura buscar o seu melhor modo de fazer justiça. Agora, o que não se pode aceitar é que isto seja um cala-boca, né? Olha, eu já indenizei, então deixa isso para lá, não procura saber quem matou foi, seu pai, quem torturou você, né? Isso é que não se pode aceitar, né? Isso moralmente é inaceitável e nós jamais teremos uma democracia consolidada enquanto os crimes da ditadura não forem apurados, ainda que não se consiga mais puni-los, mas que esses fatos sejam revelados, sejam os responsáveis sejam conhecidos, porque isso é que forma um cidadão, isso é que forma as gerações vindouras, né? Que se saiba o que aconteceu. Uma consciência. E é isso, uma consciência, e é isso que se tenta impedir aqui no Brasil e em outros países. Finalizando sua entrevista ao Observatório da Imprensa, o juiz espanhol Baltasar Garzón falou sobre seu trabalho em defesa dos direitos humanos e sobre sua disposição em continuar na luta. Eu creo que yo no elegí esa bandera, es una obligación de cualquier juez. Pues no puede haber un solo juez o un solo miembro del Ministerio Público que diga que su bandera no es la de los derechos humanos. En nuestra profesión está en la base la protección de esos derechos de los ciudadanos. Digamos que somos el último recurso, o podemos ser el primero también, pero está en la propia esencia de nuestra profesión. Aparte de ello, es verdad que a mí, a partir de un momento determinado y sobre todo como consecuencia de las investigaciones sobre
las masacres durante la represión argentina, chilena y otras similares, y del terrorismo en España, pues mi aproximación a las víctimas y a la pelea en favor de las víctimas y de los derechos me ha llevado a comprometerme en muchos ámbitos por la lucha por los derechos humanos, en el ámbito humanitario también, pero bueno, eso ha sido una opción personal que a mí me gratifica, me llena, y además que una vez que lo haces es imposible dejarlo porque es un modo de vida. Professor Merri, o senhor acha que a figura do juiz Baltazar Garçon é, digamos, uma modernização, uma visão moderna do Quixote, não é? Quer dizer, no fundo é uma coisa solitária, ou realmente ele conseguirá, com o tempo, aglutinar essa noção de que a justiça é permanente, é global, já que o mundo é global? Como é que o senhor vê essa luta solitária do juiz Garçon e do preço que ele está pagando, né? Porque ele corre o perigo de não é perder o emprego, mas é ser cassado da sua profissão. Metaforicamente, nós podemos pensar numa modernização do Quixote neste mundo globalizado. Então, como metáfora, isso até vale. Mas eu gostaria de considerar alguma coisa a mais. Quer dizer, ele vem agindo, não é, desde algumas décadas, mas realmente o problema estourou no momento em que, mais do que desagradar os dois partidos hegemônicos espanhóis, ele trouxe a questão do franquismo. E isso nos leva a pensar que a Guerra Civil Espanhola, em termos de apropriação externa, sempre perdurou. Nós temos o cinema, a pintura, de um modo geral, as artes, a fotografia, não é? Eternizando algumas questões que estavam colocadas na Espanha e que agora, com a questão do juiz Garçon, passam a ter uma amplitude mundial e traz para cada país uma leitura própria dessa questão. Eu acredito que é por aí, nesse espaço da globalização, que nós temos que ver esse problema, considerando seu teor espanhol, mais as suas ramificações por todo o mundo. Doutor Damus, e a OAB, quer dizer, o que ela pretende nesse novo capítulo, que de certa forma se abre com a decisão do STM? Qual é a estratégia da OAB? Olha, James, no começo desse ano, em abril desse ano, nós inauguramos na OAB do Rio de Janeiro a campanha Pela Memória e pela Verdade, né? É uma campanha, aliás, ela tem um aspecto, fora a questão política, moral, mas é uma campanha bonita, né? Nós buscamos o depoimento de alguns atores queridos do povo brasileiro, Fernanda Montenegro, Glória Pires, Zé Maia, Osmar Prado, Eliane Giardini, Mauro Mendonça, gravaram uns takes curtinhos, né, interpretando personagens que desapareceram, né, na época da ditadura militar. Então, nós estamos recolhendo ainda um abaixo-assinado, agora vamos entregar à presidente Dilma. São milhares de assinaturas já recolhidas em todo o Brasil, inclusive recolhidas pela internet, deixando claro que essa é uma chaga aberta na sociedade brasileira que nós precisamos superar. O Observatório da Imprensa agradece a presença do professor e historiador José Carlos Sebibon Merri e de Vadir Damus, presidente da Ordem dos Advogados, seccional do Rio de Janeiro. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.